não ajoelhou. Elas deram um abraço. O que vão dizer de nós? Se os pais de Deus e coisas. Um homem tá pedindo em casamento outro homem. Do nosso amor. Isso é bonito. Baby, eu já cansei de me esconder. A única diferença é que são duas pessoas do mesmo sexo e elas estão pedindo ela em casamento. É uma forma de amor também. Como se fosse um homem pedindo uma mulher em casamento. Eles não vão vencer. O que constitui uma família tradicional, o homem, a mulher e sua prole. Isso aí é o chamada a família nuclear, a base da sociedade. Ninguém nasce homossexual. Você não fala, eu sou gay porque eu nasci assim. É um processo de construção. Nós não temos uma resposta clara para dizer se alguém nasce homossexual. Existem teorias que associam a genética, fatores comportamentais. Esse é um debate gigantesco. A grande questão aqui é a gente se perguntar até que ponto essas manifestações homossexuais são saudáveis. A gente não acorda pensando que é um casal gay, que o mundo pode ter questões com isso. A gente acorda, se dá um beijo de bom dia, vai preparar o café da manhã, vai tirar os meninos do berço, trocar fralda. Os outros é que lembram a gente, que a gente não é uma família normal. A gente lembra disso quando a gente sai pra fora de casa, ou quando liga a TV e tem alguma notícia, mas assim, infelizmente a gente é obrigado a pensar nisso quando a gente põe o pé pra fora de casa. Homem, mulher com mulher, Deus abomina! Nada gostar de sapatão. Eu sei, viado gay. O senhor pela se pegar, tem que matar antes da... Você provavelmente já está cansado de saber que a homossexualidade existe não só em todas as civilizações humanas, como também na maioria das outras espécies animais. De uma tribo indígena no meio da Amazônia a um cardume de peixes no Pacífico, dos pinguins de um polo aos ursos polares de outro, do Japão feudal ao Elton John. Ser gay não é algo que o planeta descobriu na primeira vez que dois personagens masculinos se beijaram na novela das 8. Mas se é algo tão comum em tantos lugares e há tanto tempo, como pode ainda existir gente que se ofende com isso? A verdade é que a LGBTfobia é filha do machismo com um conceito de culpa inventado pela Igreja Católica. A ideia de que todo prazer será castigado e de que o sexo serve apenas para a reprodução. Partindo desse princípio, até a camisinha levaria ao inferno. Até 1992, a homossexualidade era considerada uma doença mental pela OMS. E foram anos de luta dos movimentos LGBT para que isso mudasse. Apesar de hoje o quadro ser mais positivo do que naquela época, ainda é um longo caminho a percorrer. Afinal, são quase 2 milênios construindo o conceito de pecado e o ódio à população LGBT. O que as pessoas gostariam que acontecesse, historicamente? Que todas as pessoas que nasceram com pênis se identificassem com o gênero masculino e gostassem de mulheres. Mas são 3 variáveis: biologia, afetividade e identidade. As pessoas trans bugam o sistema de orientações sexuais, né? Porque a sociedade não a sociedade concebeu esse sistema pensando em corpos corpos de mulheres que têm vagina e corpos de homens que têm pênis. Uma dúvida frequente é o que significam e quais são as diferenças entre as letras LGBTQ+. Primeiro, é importante entender a diferença de sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. O sexo é biológico, aquelas características físicas que nasceram com você e nascem com todos os animais, macho ou fêmea. O gênero é o papel social construído para cada um dos sexos, aquela ideia de que homens são fortes e mulheres são delicadas e assim por diante. E é aí que entra a tal da identidade de gênero.
Uma pessoa pode ter nascido com a genitália masculina, mas se identificar como mulher, e vice-versa. E aí, ela vai ser considerada trans. Se não, como o caso da maioria da população que se identifica com o gênero que lhe foi designado, ela é considerada cis. Além de cis e trans, pessoas podem se identificar com mais de um gênero ou com nenhum deles. Enfim, a identidade de gênero é ampla. Outra coisa que também é ampla, mas não tem necessariamente a ver com identidade de gênero, é a orientação sexual. Uma pessoa que se identifica como homem e se sente atraída por outro homem é homossexual. Uma mulher que se sente atraída por outra mulher também é homossexual. Uma pessoa que se identifica com um gênero e que se atrai por outro é heterossexual. Quando se atrai pelos dois, é bi. Quando pode se atrair por qualquer pessoa, independente do gênero, podemos chamar de pan. Quando não se atrai sexualmente por ninguém, chamamos de assexual. E às vezes, essa sigla pode aumentar conforme o contexto. Sim, é muita informação e você não tem a obrigação de saber de nada disso, tá tudo bem. Mas uma coisa devemos uns aos outros enquanto civilização: respeito. Como é possível que o que um ser humano faz com o próprio corpo gere tanto ódio em outros seres humanos? Desde que o pecado entrou no mundo, sempre teve questões de gay, de homossexualismo. Sempre teve. Agora, constituir uma família, primeiro que a Constituição brasileira não permite. O Supremo Tribunal está legislando. Artigo 226, parágrafo 3º. Família, entidade familiar no Brasil é o homem e a mulher. Para mim, essa questão de definição de família é só uma questão de atualização. Ela está desatualizada e precisa atualizar, fato. Acho que não é uma coisa que vai discutir com ninguém. Não deveria estar sendo discutido, deveria estar sendo só apenas reconhecido, porque é assim que funciona e ponto. Quando a gente foi registrar as crianças, a gente registrou no próprio hospital onde eles nasceram. Mas a gente teve que levar uma carta da clínica onde a gente fez inseminação. Firma reconhecida do médico, não é nem assinatura, firma reconhecida. Afirmando que nós éramos as duas mães dos bebês. E aí minha pergunta era assim, a mãe tá no quarto com o seu nenenzinho. O pai vai lá fora e ele leva o negócio e ele registra na mesma hora, ele não precisa de um nem teste de DNA. De casamento, né? Um teste de DNA para provar que ele é o pai da criança. Não existe isso. E isso eu achei que foi... A gente não poderia registrar se não tivesse união estável, por exemplo. Eu tive muita discussão no Congresso Nacional com o ativismo gay. Não, nós queremos apenas o reconhecimento civil. Era a conversa deles. Aí não, nós queremos o casamento. Ué, se casamento é coisa de hétero, arruma outro nome para isso. Democracia é direitos humanos, tem um mínimo, o coração de direitos básicos que o judiciário tem que garantir. Isso faz parte da democracia substantiva. Mas a gente precisa de lei também, né? Um país só é genuinamente democrático quando aprova leis que garantem expressamente os direitos. O Brasil tem a maior parada do orgulho LGBT do mundo. E ainda assim, é um dos países mais homofóbicos. Sem leis que recriminem especificamente o discurso de ódio contra gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, é comum cruzar com comentários que não têm o menor pudor em serem horríveis, inclusive na internet, onde tudo fica registrado. Um dia eu olhei para uma mulher, eu senti tesão numa mulher e a gente ficou juntas. Para mim foi muito... Eu nem sei qual a melhor palavra para usar, mas natural, orgânico, normal. A primeira vez que eu me apaixonei por uma mulher foi... Eu não pensei sobre isso, eu não falei, é uma mulher. A minha maior questão foi a reação das pessoas, tanto de que foda, como é importante você falar, você sendo atriz, e tanto os julgamentos negativos. Eu falei, mas como assim isso é uma questão tão grande, né? Isso dentro de mim era tão fluido, fazia tanto sentido, que eu fiquei assustada com como isso é uma questão mesmo, para o mundo, para a gente, como cidade, como sociedade, como famílias. Nós não somos a favor de homofobia. E eu fico rindo também, eu sou chamado de homofóbico. Homofobia é uma doença classificada na psiquiatria. É um cara que tem uma aversão, que quer matar, quer bater. Agora pegaram a opinião e transformaram em homofobia. Então também tem o evangélico-fóbico. Eu acho que tem que haver proteção para eles. Eu acho que tem que haver cuidado, certo? Que é um cidadão. É a minha visão. É um cidadão. Eu não tô desconectado de que eles são cidadãos e têm direitos. Agora,
Existem coisas e limites para o bem-estar da sociedade. Por que o casamento entre homem e mulher tem proteção do Estado? Por quê? Porque só através das relações heterossexuais é que se mantém uma civilização. A tolerância atual, exatamente a tolerância ativa atual, de passar da fase da proibição para da tolerância e daí para a celebração, que é o que aconteceu com mulheres, negros e LGBT. E temos hoje um Dia da Consciência Negra, um Dia do Orgulho Gay, um Dia Internacional da Mulher. Quando você passa a celebração, o machista, o racista e o homofóbico ou transfóbico se sentem ainda mais acuados do que se ele apenas tivesse que conviver com a mulher do lar que não disputasse espaço na rua, com o negro submisso, herdeiro da escravidão, ou com LGBT aceitando um papel, entre aspas, inferior na sociedade. Como isso hoje está em convulsão, os preconceituosos estão ainda mais inseguros e ainda mais violentos. E o medo sempre é o pai do ódio e da violência. Todo ódio e toda violência nasce do medo. Bem, o ativismo gay, ele quer implantar na sociedade a sua cultura. Ele não está apenas preocupado em viver da sua opção sexual. Eu digo sempre que cada um faz do sexo o que quer, é problema dele. Até Deus não impede ninguém. Deus chama responsabilidades, as consequências. Eu não estou aqui para impedir ninguém de fazer o que quiser com a sua sexualidade. Agora, eu sou um cara que desde 2012 eu venho sinalizando que o ativismo gay quer impor à maioria a sua cultura. É aqui que não vai dar certo. Então, a questão é, o ativismo gay quer impor à maioria da sociedade o seu modus vivendo. E isso aí, meu amigo, vai encontrar pela frente uma paredaça que sou eu. Ideias sobre cura são ideias sempre não científicas. E isto foi tentado por uma gama imensa de estados, desde a Alemanha nazista, que condenou a campos de concentração homossexuais, até a União Soviética, desde Cuba socialista, que no início da sua história mandou homossexuais para campos de concentração, até regimes relativamente abertos como a Inglaterra, que obrigaram um gênio como Alan Turing a tomar hormônios e tratamento e medicamentos ao ponto dele chegar ao suicídio. Então, muito foi tentado, eletrochoque, estímulo, técnicas behavioristas, muito foi tentado. A tal cura gay, também conhecida como terapia de conversão, ainda é permitida em muitos países do mundo. Nos Estados Unidos, a prática foi banida em 11 estados, mas continua legal nos outros 39. Será que é justo permitir um tratamento médico para algo que já ficou claro que não é uma doença? Como você se sentiria se existisse um tratamento para que você deixasse de ser o que você é? Para tentar entender como funciona a tal cura gay, convidamos alguns psicólogos que dizem serem capazes de fazê-lo. Mas depois de dar a entrevista, eles voltaram atrás e não permitiram que ela fosse usada nesse documentário. Então, convidamos um ator para encenar as ideias e preceitos dos que pensam ser possível realizar a famigerada terapia de reorientação sexual. Pixelamos o rosto e distorcemos a voz do nosso ator, porque é assim que esses profissionais gostam de participar do debate, sem mostrar a cara. Não existe cura gay. A homossexualidade não é uma doença. Fato. Como eu disse, é um processo de construção, é comportamental. Agora, se o indivíduo me procura, como psicólogo, querendo um trabalho de ressignificação para se conhecer melhor, a partir disso decidir que esse é o melhor caminho para a saúde emocional dele, então aí a gente abraça e vai junto. Não existe a possibilidade de um trabalho psicoterapêutico, né, de reorientação sexual. E o Conselho Federal de Psicologia rechaça a possibilidade, né? Então, inclusive, considerando o código de ética da profissão, seria uma proposta antiética e não correta dentro do que se estuda no campo da ciência da psicologia. I was raised the son of Southern Baptist missionaries, and at one point in my life, while my friends all found a Playboy magazine, they all got really excited, and I thought I was so holy and righteous that it didn't affect me, so I went and tattled on them and got them all in trouble, but then realized that I sometimes had those feelings too when I thought about what was then my best friend, Dale. Dale was this really cute boy.
I thought that it was okay to like him, and I was very, very wrong. My family got very, very upset, and after some really abusive episodes, we tried this new thing called conversion therapy. Conversion therapy for me consisted of being told that I was the only gay person left on the planet, that every other gay child had been found and killed. And that seems ridiculous and barbaric. I was only 11 or 12 too, so I had no idea what was going on. A Associação de Psiquiatria Americana fez um estudo complexo de muitos anos, né? Um compêndio, na verdade, de vários estudos científicos de tentativa de proposta de terapia de reorientação aí no âmbito da psicologia e da psiquiatria, de reorientação sexual. O resultado dessas propostas foram todos negativos, no sentido de que as pessoas apresentavam ainda mais sofrimento passando por esse processo. Então, aumento de ansiedade, ideação suicida, tentativa de suicídio. Eu e mais alguns psicólogos, a gente entrou na justiça contra a resolução 01/99, justamente para poder ajudar essas pessoas que a gente denomina, a OMS, Organização Mundial da Saúde, denomina de egodistônicos. Pessoas egodistônicas, elas sentem atração por pessoas do mesmo sexo, mas elas sofrem tanto com isso, e é um sofrimento tão forte que elas não conseguem lidar com esse fato. Eu já tive um paciente homossexual que não queria viver a homossexualidade dele, ele não queria sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Então ele foi procurar um psicólogo e o psicólogo falou que ele devia se aceitar. Como assim se aceitar? A questão dele não é se aceitar ou não, é uma questão de identidade, de ser quem ele é. A função do psicólogo é ajudar a pessoa a compreender aquele sofrimento e aprofundar na compreensão daquele sofrimento. E aí o encaminhamento que isso vai ter é ali na relação, né, no vínculo terapêutico que a gente vai entender. Não dá para ser taxativo, não. Então, se você quer deixar de ser homossexual, eu vou te ajudar e você vai virar heterossexual agora. E, inclusive, a demanda de uma pessoa heterossexual dizendo, olha, não quero mais ser heterossexual, me ajude a ser homossexual, nunca apareceu, não existe, né? Assim, nunca ouvi um relato nem distante de alguém com essa demanda. Então, mais uma vez, mais um indicador de que isso é fruto de homofobia internalizada e homofobia da sociedade. Essa pessoa, na verdade, ela está em conflito, você poderia dizer que ela está doente, não da doença da homossexualidade, mas da doença do medo de ser a si mesmo ou a si mesma. They would put my hands in ice, they would wrap my hands in wires and put heat on them or turn the heat off. And then they would even use electricity to shock me when they would show me pictures of men touching men or having sex with men. So I would associate the pain I was feeling with the images that I was seeing. It was excruciating. I was screaming out in pain. And all of this was happening because apparently in my parents' and my, culture's eyes, it was wrong for me to be who I was. When all of that finished and I still felt like I was gay, I would try to commit suicide a few times. Por causa desses discursos que pregam a homossexualidade como algo ruim, errado, doente, pecaminoso, é comum que jovens e adolescentes, ao perceberem que são homossexuais, tentem suicídio. Quem iria querer viver num mundo onde a sua única oportunidade de ter paz é negar quem você é? But I can't keep apologizing for it, Mom. Accept me as I am, or forget it. I won't have a gay son. Then, Mom, you don't have a son. Fine. Não é à toa que estudos atuais já apontam que o risco de suicídio entre os jovens LGBTs é ainda maior entre os que são de família religiosa e não contam com o apoio dos pais. Existem muitos deuses e muitas religiões por aí, mas é meio difícil acreditar que algum deles prefira um jovem morto do que um jovem gay. Ser LGBT é mais difícil do que ser hétero em qualquer lugar do mundo, mas como se não bastasse, isso ainda é considerado um crime em mais de 73 países, a maioria deles no Oriente Médio e na África, e a pena pode variar de prisão até a execução. I was in
Lagos shooting a story for National Geographic magazine, and I heard about 5 young men who had been arrested in the north of the country for being gay. And they were facing a 14-year prison sentence. In prison they were tortured, and when they came out of prison, their community was waiting outside they were dissatisfied with the verdict, and these people were outside the prison armed with rocks intending to stone these young men to death. So I photographed these young men and told their stories, and their stories were really moving. One of the things I asked each of them to do was to write their testimonies of what happened to them. The importance of them writing their own testimony is that for many of these people, the narratives of their lives are controlled by elements that are hostile towards them. We have police in Iraq, and the problem is the police is actually one of the main perpetrators of human rights violations against LGBT plus people. On paper, there are laws that could be used to protect us, but in practice, because the government is very conservative, or the leading politicians in the government are very conservative, and they come from tribal values, they tend to use their background instead of using the law. It's an extremely conservative, extremely ignorant view of what we do. I've been detained again a week before, actually a few days before I left Iraq the last time, because I gave a high-profile speech in a high-profile youth summit in Dublin, and I was threatened not to give the speech. I was threatened not to talk about LGBT plus issues and sex workers, and I still did, and that led to a lot of negative consequences, and one of them was being detained and having to leave the country. Many Muslims actively promote peace and equality. Let's stand up against those who act like a substitute to God and kill and punish people under the name of God. I think one of the most violent situations that I found was the stories of Syrians who had come to Lebanon, fleeing the Islamic State, who were systematically hunting gay men and transgender women. A routine of the Islamic State, when they'd enter a town, they would find gay hookup apps, or they would find a gay man and torture that person to contact other LGBT people, to bring them to a meeting point, and then they would capture them as well, and then they would assassinate them. Often they would either push them off a building, seemed to be a regular practice, and then of course they would film it to use as part of their propaganda of how they were cleaning society of these horrendous people. The situation is exactly the same, if not worse, in Iraq. There have been documentation from international and local organizations that show since 2006 there has been at least one killing campaign every year targeting LGBT plus people. And until this moment, there has not been even one person who was held accountable for killing or torturing LGBT plus people. So this kind of violence, when the government is not addressing it, it's basically saying it's okay for these things to happen. O país que mais busca por pornografia com transexuais na internet também é o que mais mata essas pessoas. Irônico, né? Mas é a mais pura verdade. Segundo a ONG Transgender Europe, mais de 800 travestis e transexuais foram assassinados no Brasil entre 2008 e 2016, mais que o triplo do México, que é o segundo colocado. Laura Vermont está nessa estatística. Aos 18 anos, ela foi assassinada por 5 homens a pauladas, e o crime ainda contou com a participação de 2 policiais. Os assassinos são todos de perto. Os assassinos são todos de perto e tem polícia no meio também. A viatura passou quando viu esses caras agredindo e não fizeram nada. Aí a Laura saiu fora. Quando a Laura saiu fora, machucada, parou no posto de gasolina e falou pra menina: eu não quero que minha mãe me veja assim.
Aí tinha um bigode que trabalhava lá também, pegou e chamou uma viatura, foi a bendita viatura. Falou, socorre lá, leva pra casa. Não socorreram. Não socorreram. Terminaram o que tinham começado. Como no Brasil a LGBTfobia não é considerada um crime, não existem dados oficiais sobre crimes homofóbicos. Para suprir essa lacuna, o Grupo Gay da Bahia vem, há mais de 30 anos, registrando assassinatos motivados por intolerância LGBT no Brasil. Segundo o grupo, esse tipo de violência está crescendo. A cada dia, mais de um LGBT assassinado, sem falar naqueles cuja morte não chega aos nossos bancos de dados. Dizer que todo homossexual que morre, que é assassinado, vão falar que é homofobia. Aí, se morre um heterossexual, a gente vai falar o quê? Que é por causa da heterossexualidade dele? Não é assim. Tem que ver. A pessoa pode ter morrido por uma infinidade de razões. Tem algumas pessoas que dão um argumento, um homossexual tá no farol, foi roubar o celular e aí já falam que é homofobia. Não. O que entra nas estatísticas de crime de ódio contra a população LGBT, e aí, em especial a população trans, são crimes violentíssimos, né? Então é decapitação, muitos golpes, 25, 30 facadas, atropelamento, 10 tiros, queimar a pessoa viva, degolados, queimados, cara desfigurada, pedrada, paulada, com bujão de gás, um botijão de gás esmagando a cabeça. Travestis, elas são expulsas de casa, estatisticamente por volta dos 9 anos, entre 9 e 13 anos, né? Elas começam o processo de estupro dentro de casa, ou estupro na região, e depois são jogadas fora de casa, ou seja, elas são tratadas como lixo desde pequenas. Elas não têm a sua alfabetização terminada, e o que é que nós estamos, com esse gesto, determinando a elas? Uma vida de marginais. Obviamente, o caminho é o caminho das drogas e da prostituição. Não é? E nenhuma possibilidade de inserção social mínima. Ora, isso cria um problema para a comunidade transgênera e para a comunidade brasileira como tal. A Laura, desde pequena, ela nunca gostou de carrinho nem de bola. Sempre foi de boneca. E das minhas roupas. Então, todo mundo já falava. Eu sempre apoiei. Tanto que tem uma foto do aniversário dela que ela fala assim, meu primeiro pedaço de bolo é pra minha mãe, foi a pessoa que me deu minha primeira calcinha. Ela usava minhas roupas, eu comprava roupas pra ela. Ela era a minha companheira. Essa é a realidade. Eu nasci menino, mas a minha criação, assim, eu era filho único, né, por parte de pai. E eu sempre fui muito afeminada, muito. Muito, Eu vou te mostrar uma foto agora, que eu terminei a máscara. Tá vendo, gente? Essa é minha mãe. Essa sou eu. Eu não lembro quantos anos eu tinha aqui, mas deve ser uns 5, né? E eu já era, tipo, muito garotinha, sabe? Eu gostava de montar meu look com 4 anos. Aí eu falava, eu quero aquela camiseta ali, porque daí eu usava só ela e um shortinho que parecia que eu era de vestidinho. E eu usava uma sandalinha também que eu escolhia, uns modelinhos, tipo, que parecia plataforma, sabe? Pra mim me sentir mais alta. Só agora, em 2018, a ONU enfim tirou a transexualidade da Classificação Internacional de Doenças. Minha irmã é uma negra do olho verde, tipo, incrível. E eu tinha muito recalque, tipo, por que ela, não eu? Tipo, será que amanhã eu vou nascer menina? Tipo, sonhava em nascer menina, gente, com um órgão genital feminino.
Você pode dizer o seu nome? Eu acho que se procurar o meu RG vai aparecer. Eu falar, eu não me sinto confortável, sabe? Em 97, o Conselho Federal de Medicina finalmente autorizou a cirurgia e se consolidou em dado momento dos anos 2000 que feita a cirurgia muda nome e sexo. Hoje, pode-se mudar no cartório, diretamente em cartório, só pela declaração de vontade da pessoa. Agora, o cara não precisa de autorização judicial para mudar de nome, o trans, ok? Então, eu me sinto mulher, o cara diz que se sente mulher, vai lá e troca o nome dele, ok. É direitos humanos, tá? E as mulheres? E o banheiro feminino? Quer dizer que o cara tem o pênis e entra lá no banheiro feminino? Onde é que está a proteção das mulheres? Onde é que está a gritaria das feministas? Quer dizer, direito é só para eles? Proteção é só para eles? Aqui eu tô mostrando. É uma vergonha. Cadê a gritaria das artistas? Quer dizer que um cara com pênis entra no banheiro feminino, infringindo a maioria das mulheres, ok? É bastante improvável que alguém se submeteria aos processos difíceis e muitas vezes humilhantes de troca de gênero só para ver mulher pelada no banheiro. Bom, o fato é, não existe, no Brasil, registro de pessoas trans abusando de qualquer pessoa em banheiros. Muito pelo contrário, são as mulheres trans que sofrem violência quando são forçadas a usar o banheiro masculino. Mas os intolerantes sempre vão preferir dizer que estão preocupados com o bem-estar da sociedade do que admitir que o simples fato de alguém ser diferente do padrão é o que os incomoda. Não terminei ensino médio, fiquei com fobia de tudo que tenha julgamento ali, sabe? Eu já ouvi viado de uma professora de artes. E eu não pude fazer nada. Eu falei pra minha mãe, ela pensou em fazer algo, só que eu falei, melhor não. Mas com aquele sentimento de tipo, melhor sim, mas numa próxima. Às vezes se calar é horrível, dói, sangra por dentro, mas você levar isso pro lado mais puro, sabe? Pro lado de, tipo, eu posso trabalhar, eu posso ser alguma coisa diferente sem precisar disso, sabe? Os assassinos todos na rua. Todos na rua, livre e solto. E se eu matasse um deles? Eu estaria presa. Porque essa é a nossa lei. Mas eu queria ver a família deles. Como se sente ter uma coisa tão ruim dentro de casa assim? Será que foi falta de amor? O que foi? As pessoas que odeiam, elas têm uma insegurança brutal a respeito da sua situação na sociedade. E elas se defendem porque elas acreditam que estão à beira de serem atacadas. Ou seja, é um esquema de paranoia institucionalizado que está na base do ódio. O preconceito, o racismo, a misoginia, a homofobia, a transfobia tem que ser ensinado, porque o preconceito não é natural. O preconceito é um aprendizado. Esse é o lado bom. Se ele é aprendizado, ele pode ser desfeito ou feito de outra maneira. Praticamente todos os meus amigos falam que é estranho. Eu acho que eles são meio bobos nessa parte, porque não é estranho. Porque eu acho legal todo mundo amar todo mundo. Eu queria que a sociedade pudesse aceitar mais isso também. Da minha carreira de modelo e performer, porque quem dança na noite não pode modelar. Eu prefiro ser eu ganhando pouco e ralando muito do que viver uma personalidade, uma vida que não é a minha realidade. Não foi isso que tudo que eu passei me fez eu ser, sabe? Eu não conseguiria. Às vezes dá um pouco de medo, né? Você vai ouvindo coisas e assassinatos de lésbicas que cresceu em 150% nos últimos 2 anos, você fica do tipo, cara, ao mesmo tempo que dá um pouco de medo, o contrário de medo é amor. Então a gente tem muito amor para compensar esses possíveis medos que vão surgindo pelo meio do caminho. Se autodefinir lésbica, gay, trans, binário, não binário, todas essas nomenclaturas são importantes para a gente falar sobre elas. E a gente precisa conversar, a gente não pode se
se isolar e se ausentar. Porque se isolar e se ausentar nesse momento é apoiar a violência. No Canadá, os direitos LGBT são direitos humanos. A nossa Constituição proibita a discriminação contra a comunidade LGBT e a situação sempre está, eu diria, melhorando, evoluindo. Of the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and two-spirit communities, we apologize. Em todas essas décadas que eu vivi, seja enquanto militante homossexual, seja enquanto homossexual assumido publicamente, eu nunca vi a comunidade LGBT tão cheia de consciência dos seus direitos. Isso, para mim, é uma conquista inestimável, porque durante décadas eu lamentei que a comunidade LGBT não tivesse consciência política dos seus direitos e não lutasse por eles. Quando eu cheguei na Praça Roosevelt em junho de 2013, eu olhei aquela multidão à noite e do meu lado tinha um cartaz que eu li e eu não sabia se eu chorava de alegria ou se eu gargalhava de felicidade, porque o cartaz dizia: meu cu é laico. Eu falei, que coisa maravilhosa. Estou onde eu queria. Quer dizer, eu vivi o suficiente para poder ver isso. Pronto, meu cu é laico, você não tem nada a ver com isso. Você vai cuidar do teu cu, que eu cuido do meu. Ponto. Ninguém vai poder